Olá, que bom encontrar você de novo aqui no nosso espaço do Liturgia e Vida. Hoje a gente vai conversar um pouco, sobre as leituras do 16º domingo do tempo comum, o ano C. A ideia é buscar juntos assim uma inspiração para a nossa vida, para o nosso dia a dia de fé. Oi, uma alegria estar aqui partilhando essa reflexão. As leituras de hoje, elas trazem uns temas bem fortes, né? Tem a hospitalidade, como a de Abraão, que parece que abre-se uma porta para o sagrado. Isso. Tem também aquele compromisso apaixonado pela missão que a gente vê em Paulo. E, claro, a importância de escolher a melhor parte, que é escutar a palavra, como Maria de Betânia nos mostra. Exatamente. A gente quer entender como isso tudo se conecta na nossa vida, sabe? E é uma combinação muito interessante, eu acho, porque Abraão, Paulo, Maria, eles juntos meio que desenham um caminho de equilíbrio, né? Entre o fazer e o ser. Servir e escutar. Servir e escutar, e esse equilíbrio, olha, é um desafio constante para todos nós, né? Para quem já está na caminhada há tempos, ou para quem está querendo recomeçar, aprofundar a fé. Vamos então para a primeira leitura, lá em Gênesis, capítulo 18. Imagina a cena. Abraão sentado, naquele calor mais forte do dia, Uhum. aí ele vê 3 homens chegando. E na hora ele corre ao encontro, insiste para eles ficarem, oferece água, descanso, o melhor pão que ele tem. É uma generosidade, assim, muito espontânea, né? Muito. E o ponto-chave aí, talvez, é que essa hospitalidade tão humana, sabe? Quase comum, vira um lugar onde Deus se revela. É verdade. A promessa do filho vem ali, naquele encontro que não estava programado. Parece que Deus gosta de aparecer assim, né? Onde a gente menos espera, na acolhida do outro, num gesto simples de servir. O extraordinário está no ordinário, talvez. Isso faz a gente pensar, né? Como é que está a nossa capacidade de acolher de verdade? Hoje em dia, tudo tão corrido, às vezes meio individualista. Pois é. Será que a gente ainda consegue enxergar no outro, seja um familiar, um vizinho, até um desconhecido, essa chance de um encontro sagrado? Ou a correria não deixa? É uma pergunta essencial. E para não ficar só na reflexão, que tal um passo prático, um sinal concreto essa semana? Boa. Qual seria? Talvez praticar conscientemente um ato de hospitalidade. Uma coisa simples, sabe? Convidar alguém para um café, dedicar um tempo de escuta de verdade para alguém próximo, ou oferecer ajuda sem ficar esperando algo em troca. Quem sabe começar em casa mesmo? Ótima ideia. Começar pelo pequeno, pelo próximo. Bom, saindo dessa hospitalidade que recebe, a gente encontra Paulo com uma paixão que se entrega totalmente. Ele diz lá para os colossenses algo bem forte. Completo na minha carne o que falta, as tribulações de Cristo. Nossa, É forte mesmo. como que a gente entende essa alegria no sofrimento que ele fala? Então, não é que ele busca o sofrimento por si só, né? De jeito nenhum. Mas é um amor tão grande pela missão dele, que era anunciar Cristo em vós, a esperança da glória, que as dificuldades, os perrengues, eles viram parte do caminho, são assumidos por causa desse amor maior. Entendi. E esse testemunho acontece no dia a dia, né? Na ética no trabalho, na paciência em casa, na solidariedade com a comunidade. É aí que esse compromisso se mostra. Mas essa entrega toda, essa paixão pela missão, precisa ter uma fonte, né? Para não virar só correria, só ativismo cansado. Com certeza. Isso liga direto com aquela cena tão famosa na casa de Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10. Exatamente, ali está o ponto. Marta, super ocupada, servindo o que é super importante, é nobre, Claro. e Maria ali, quietinha aos pés de Jesus, só ouvindo. Aí Marta reclama, né? Senhor, não te importas? A queixa clássica. E Jesus, com toda a delicadeza, não critica o serviço dela, mas ele aponta qual é a prioridade. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. A melhor parte é essa conexão com a fonte, é a escuta que alimenta, que dá sentido para a ação. É um alerta importante para a gente não cair sei lá, na síndrome de Marta, né? Aquele fazer ansioso que deixa a gente exausto e às vezes até meio ressentido, achando que está carregando tudo sozinho. Exato. E a nossa cultura valoriza tanto o fazer, né? Que parar para escutar, para contemplar, às vezes parece
perda de tempo ou até egoísmo. É a atenção de sempre, ação e contemplação. Jesus valoriza as duas coisas, mas ele lembra que a ação verdadeira, a ação que vem do coração de Deus, ela brota da escuta. A contemplação não é fugir do mundo, não. É o combustível para a gente servir melhor, com mais paz, com mais clareza. Faz todo sentido. Talvez um sinal concreto aqui, então, seja defender um tempinho diário para essa escuta. 10 minutinhos com a palavra de Deus, um momento de silêncio antes de comer, uma oração rapidinha no ônibus indo para o trabalho, algo que seja nosso momento de estar aos pés, sabe? Reservar esse espaço sagrado no meio da correria. Olhando para essas três figuras, então, Abraão, Paulo, Maria, a gente percebe que hospitalidade, compromisso e escuta não são coisas separadas, né? De jeito nenhum. São como que lados diferentes de uma mesma vida cristã que busca ser inteira, madura. Parece que a santidade mora aí, nessa dança entre acolher o outro, agir no mundo e escutar a Deus. Sem dúvida. E o grande desafio é manter essa dança equilibrada. É acolher, mas com discernimento. É agir com paixão, sim, mas sem cair na ansiedade. É contemplar, mas sem virar passividade, sem se omitir. Difícil, mas necessário. Jesus viveu isso perfeitamente, né? Ele é o nosso modelo. A gente tenta seguir com as nossas limitações, claro, mas com as possibilidades que a gente tem. E para a gente pensar durante a semana, fica talvez uma pergunta, né? Além da gente tentar praticar a hospitalidade como Abraão e a escuta como Maria, como é que nós podemos ser, cada um de nós, um espaço, um lugar onde os outros possam encontrar um pouquinho de descanso, de sagrado, talvez até ouvir algo de Deus, mesmo que no silêncio do nosso acolhimento? Uma bela provocação para levar. Esperamos que essa nossa conversa tenha acendido alguma luz aí na sua caminhada. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixa sua curtida, seu comentário aqui no canal Liturgia e Vida. A sua participação é muito importante e enriquece a nossa comunidade. Isso mesmo. Um grande abraço para você e que a gente permaneça unido na fé. Até a próxima.